Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Lucena, professor da Universidade Federal de Alagoas. Estou aqui para iniciar com vocês o nosso curso de análise de risco. Então vocês poderão ter acesso a mais materiais no meu site ou através desse QR Code que também direcionará você até lá. Bom, para iniciar o nosso curso de análise de risco, é importante a gente discutir alguns conceitos básicos de análise de risco. Então vamos iniciar. Primeiro conceito é entender a diferenciação entre perigo e risco. Perigo e risco, né, são conceitos diferentes e eu vou explicar o porquê. Primeiro, o perigo ele é a situação ou condição que tem potencial de acarretar consequências indesejáveis, como por exemplo, substâncias, a instalação, um artefato, o local, tá? E o que vem a ser o risco então? Bom, o risco é a contextualização de uma situação de perigo, ou seja, a possibilidade da materialização do perigo ou de um evento indesejado ocorrer, né? Então, por exemplo, eu tenho um artefato, então, por exemplo, a explosão desse artefato, né? Então, seria a contextualização de uma situação de perigo. Nós também definimos o risco como o produto entre a probabilidade de sua ocorrência vezes a sua magnitude da consequência. E esse risco, ele varia em função de alguns aspectos, como por exemplo, do cenário, a frequência e também da consequência. Tá? É importante frisar que para a probabilidade a gente vai utilizar métodos estatísticos, né? E para a magnitude da consequência nós iremos trabalhar as ferramentas de análise de risco que nós iremos detalhar no nosso curso um pouco mais à frente. Aqui para ilustrar, eu tenho algumas situações, né, que ilustram algumas situações de risco. Então, nessa primeira imagem, como vocês podem ver, nós temos uma via com um movimento muito grande de carros e nós temos aí dois pedestres querendo atravessá-la, né? Então, nesse caso, não existe nenhum dispositivo para reduzir o risco para esses pedestres, né? Ou até mesmo também para os veículos. Então, aqui nós temos um alto risco, um risco presente, né? Por conta dessa possibilidade de ter um acidente ser maior neste caso, porque não tem nenhum dispositivo para a travessia desses pedestres. Uma outra situação, onde nós temos já um controle de risco, onde foi instalado uma faixa de pedestre, né, e até mesmo uma sinalização. Então, nessa situação, nós temos um controle de risco, porém o risco ainda é presente, porque a gente pode ter algum carro desse ultrapassando o sinal ou não obedecendo, né, e podendo causar algum acidente para os pedestres. E uma outra situação seria a eliminação do risco, entre aspas, né? Vamos chamar de risco isolado. Por quê? Porque nós temos aqui a instalação, nós temos aqui os dois pedestres querendo nos atravessar e um dispositivo, né? Uma passarela, onde se o pedestre utilizasse esses dispositivos, nós teríamos de fato a eliminação do risco de atropelamento. Porém, a gente sabe que nem todos usam esses dispositivos e insistem em realizar a travessia pela própria via, sem nenhuma sinalização. Então, para esses casos, nós chamamos de risco isolado. Tá? Então, são essas três situações que a gente poderia exemplificar. Bom, então, o que é o risco ambiental? Né? O risco ambiental ele é o potencial de realização de consequências adversas indesejadas para a saúde ou vida humana, para o ambiente ou para bens materiais, tá bom? Então, esse é o conceito de risco ambiental. Daí, algumas perguntas podem surgir, né? Então, por exemplo, o que aconteceria se são muitas vezes feitas ao se analisar a viabilidade ambiental de um projeto, né? As consequências do mau funcionamento do empreendimento podem ser mais significativas do que os impactos decorrentes do seu funcionamento normal. Tá? Então, essas situações que a gente elencou são situações que tipificam o risco ambiental. Para este nosso curso, nós utilizaremos essas bibliografias básicas e complementar, ok? E é isso.
Até a próxima aula, onde nós iremos detalhar um pouco mais o nosso curso até entrarmos nas ferramentas de análise de risco. Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.